ainda vem com um discurso como se fosse um grande árbitro. O Cruzeiro fica muito prejudicado a partir dos 20 minutos. O que o árbitro... E ela opina, o VAR. Não está lá para opinar, não. Ele está lá para dirimir a dúvida e não brigar com a imagem. Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Vamos para mais um corte que estou trazendo para vocês dos donos da bola, repercutindo toda essa polêmica do VAR que está causando muitas críticas contra a arbitragem da CBF. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe nos comentários qual sua opinião, se você concorda ou não com a expulsão do Jonathan de Jesus. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Quem balançou a rede primeiro no Beira-Rio foi o Cruzeiro. Antony ficou pelo caminho e contou com a sorte para o lance ser anulado. Instantes depois, a polêmica do jogo. Wesley ganhou a disputa contra Kaique e Jonathan Jesus, mas caiu frente a frente com Cássio. O árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou falta e expulsou Jonathan, gerando revolta na Raposa. É Dogs, é cartão vermelho. Essa informação que eu passei para VAR. Agora está sendo tudo checado. Está confirmado, Dogs. Por quê? Eu tenho um outro defensor. Eu escuto que está toda a sua informação, tá, Marcelo? O defensor está atrás da linha da bola. Ele não tem mais condições de disputar essa bola com esse jogador atacante que tem proximidade, tem domínio, tem distância curta à meta e só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, o Dogs está confirmado. Tem um jogador expulso, das condições que foi expulso. Nem falta foi no lance, né? Então o Alexandre está em Belo Horizonte, já fez o contato com o diretor de árbitro, né? Com a comissão, com o nosso presidente. E o Cruzeiro não vai se calar nisso. Com um a mais, o Inter trocava passes com facilidade. E foi assim que construiu, de pé em pé, o 1-0, na conclusão de Alan Patrick. Mais tarde, o camisa 10 usou o calcanhar para pifar o Wesley, que cruzou para Ener Valencia fazer o segundo do jogo. Artilheiro da temporada colorada com 8 gols, Valencia quase anotou mais um, mas parou no travessão. Antes do intervalo, o Cruzeiro teve a sua melhor chance com Wanderson finalizando na trave. Wesley chegou a marcar no começo do segundo tempo, mas o domínio de Carboneiro com o braço na origem da jogada anulou o gol. Rafael Borré e Oscar Romero foram chamados por Roger. Vindos do banco, eles precisaram de pouco mais de 6 minutos para decidir. Assistência do paraguaio, gol do colombiano. 3-0 no Beira-Rio. O Ener conquistou o direito de ser titular em campo. E hoje o Borré se mostrou também se capacitando de novo para retomar essa condição de titularidade que foi dele até bem pouco tempo. O resultado foi a segunda derrota consecutiva dos comandados de Léo Jardim. Já pelo lado do Internacional, o Colorado chegou ao 15º jogo de invencibilidade nesta temporada. A gente vive cada jogo como se fosse o último e vive jogo a jogo. Então, todo mundo entra ali para dar o seu 100% e quem está entrando bem. Então, o grupo está todo de parabéns. Esse lance não vai cobrir o nosso time. O nosso time não vem fazendo a temporada boa, né? Não está dando resultado. O técnico chegou agora, ele não tem culpa, ele está tentando querer um time. E cabe aos jogadores melhorar. Nós não vamos virar profissional no juiz, só que é um lance que prejudicou muita gente. Para mim, nem falta foi. Nem falta foi. Me dá a checagem do VAR aí, Andrezão. Boa tarde. Dá a checagem do VAR aí. Daiane Muniz, você é péssima, minha filha. Claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltoso. Agora, Bernardo, você vai Marcelo, eu escuto sua informação, tá? Nós só estamos checando dentro e fora, número 34. O defensor está atrás da linha da bola, ele não tem mais condições de disputar essa bola com esse jogador atacante que tem proximidade, tem domínio, tem distância curta à meta e só tem o goleiro na sua frente. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com a Pepe Limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Dogs não tem impedimento, pode sair.
Eu escuto sua informação. 4 baixa, eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltoso. Agora, Bernardo, você vai fazer Marcelo, eu escuto sua informação, tá? Nós só estamos checando dentro e fora, número 34. O defensor está atrás da linha da bola, ele não tem mais condições de disputar essa bola com esse jogador atacante que tem proximidade, tem domínio, tem distância curta à meta e só tem o goleiro na sua frente. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com a Pepe Limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Dogs não tem impedimento, pode sair. Eu escuto sua informação. Daiane Muniz agora virou uma espécie de sommelier de arbitragem agora? Ou ela só VAR? Ela chancela. Marcelo de Lima Henriques, mas muito bem aplicado o seu cartão. Muito bem aplicado o seu cartão. Ela induz. Ela induz. O áudio dela induz. Ela chancela, mas chancela com veemência o que o árbitro... E ela opina, o VAR não está lá para opinar, não. Ele está lá para dirimir a dúvida e não brigar com a imagem. Aliás, opinar ela até pode. Mas nesse caso aí, chancelar... Muito bem aplicado. Aí não, hein? Aí não. Tanto não foi muito bem aplicado que aqui fora está dividindo opiniões, inclusive de árbitros, que eram melhores do que o próprio Marcelo de Lima Henrique. Eu acho que nem falta foi. Ah, mas esse lance aí, você não vê, não. Disputa por espaço, trança pé, e aí o cara caiu, e a arbitragem foi na onda e expulsou. Então o prejuízo foi muito grande, e mesmo, gente, 11-11 o Cruzeiro, eu acho até que perderia o jogo, o Inter é melhor, era favorito, jogava em casa, o time é muito mais ajustado e tal. Pra mim nem falta foi. Então eu quero que vocês briguem aqui. Boa tarde, quem quiser falar primeiro, fala. Ninguém, pelo visto. Então Ninguém quer falar. Bom, então é o seguinte, ninguém quis falar, eu continuo. O HG, eu quero falar. Eu acho que no jogo de ontem a arbitragem foi fundamental e determinante para o resultado. Só isso. Calma, deixa eu terminar de falar, cara. Se toda vez que eu começar a falar, você interromper, é melhor você passar a bola para mim, tá bom? Obrigado, amigo. Mas voltando, eu acho que no jogo de ontem a arbitragem foi determinante para o resultado. Mais do que qualquer análise tática, qualquer análise em relação ao elenco, em relação ao trabalho do Jardim. Eu até acho que todos precisam ser cobrados no Cruzeiro, mas quando o Jonathan Jesus é expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, de forma completamente equivocada pela arbitragem, isso acaba interferindo no jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro fazia um jogo organizado. O Cruzeiro tinha organização no jogo de ontem. Eu não esperava do Cruzeiro partir para cima do Internacional, até porque a gente encontra duas equipes em estágios diferentes. O Inter está numa situação mais próxima de se tornar um time pronto e o Cruzeiro está numa situação em que ele está começando um trabalho. Ontem eu vi o Cruzeiro organizado, até diferente do que eu vi na terça-feira, que eu já falei com vocês que eu achava que contra o União de Santa Fé o Cruzeiro não foi organizado. Mas ontem o Cruzeiro estava organizado. E para mim a arbitragem acabou atrapalhando toda e qualquer possibilidade do Cruzeiro de conseguir um resultado positivo. Isso para mim foi fundamental. Então, ontem eu coloco essa derrota do Cruzeiro da forma que aconteceu na conta da arbitragem. Até acho que o Cruzeiro podia perder lá. Tanto é que minha aposta aqui no palpitômetro dos donos da bola era 1-0 para o Inter. Mas, diante do que aconteceu com a expulsão, eu acho que o Cruzeiro foi totalmente prejudicado. E isso acabou com o jogo do Cruzeiro. Posso falar também? Então, por favor. Meu boa tarde a todos aí, Everton, Thiago, Elton, turma de casa. Novidade nenhuma se tratando de Marcelo. É um dos piores hábitos do Brasil. No Atlético ele tem lá um currículo gigantesco de prejuízos ao Atlético. Ontem, sinceramente, eu cheguei do jogo do Atlético e aí eu fui assistir depois, eu vi o final do jogo do Cruzeiro, depois eu fui assistir o jogo de novo. Né? E aí eu assisti, o Valor, eu estava lanchando sem som. E na hora desse lance, sem o som, eu não entendi o que ele estava marcando. Na hora que ele levantou o cartão, eu falei, por que ele deu? Porque, na minha concepção, quem toca ainda no cara, se for para marcar, é o Kaique. Não o Jonathan Jesus, sinceramente. Então, assim, uma lambança, e aí você chegar para jogar com o Inter lá, com 20 minutos com um jogador a menos, meu amigo, acabou tudo. Tudo que você planejou para o jogo muda. Aí você coloca um cara, aí entra a outra parte, você analisar o elenco, né? Aí você coloca um cara para ir para o lugar dele, que não era nem para estar no Cruzeiro, com todo respeito aí à turma do Cruzeiro, mas, né, o jogador já era reserva do Atlético Paranaense. Aí a gente vai tentar entender como é que ele chegou aqui no Cruzeiro para ser titular do Cruzeiro num momento como esse. Porque o Luxemburgo fala isso, né? Se tem jogador ruim, uma hora você vai usar. Aí usou ontem. Aí, no que dá, mas eu acho que a conta do juiz aí, você pode... E ó,
O pênalti do Palmeiras ontem. É uma piada. Eu acho Vamos falar isso aí. Temos um compilado. A situação da arbitragem é horrorosa. E o uso do VAR, a necessidade, boa tarde para todo mundo, a necessidade do VAR é para corrigir algo de errado que aconteceu no campo. O Marcelo errou bizonhamente em criar, vozes da cabeça dele, criar aquele lance ali como faltoso para cartão vermelho, e o VAR teria a condição de salvá-lo, e salvar o jogo, né? E salvar o jogo, salvar a situação. Mas a Daiane Muniz, ela fala com o árbitro. Isso que eu peguei, eu estou pegando aspas aqui para ler certinho, do jeitinho que ela fala. Considero ver claramente um contato imprudente, estou reforçando a palavra, imprudente, do número 34. É ele o jogador faltoso. Ela está falando do Jonathan Jesus. De verdade, nem falta foi. Em ônibus coletivo, acontecem faltas muito piores para tentar sair de um ônibus, né? Empurrão, encostada, passa para aqui, passa para ali, empurra de cá, joelhada para cá, para tentar sair de um ônibus coletivo. A nossa queridíssima, que na mesma, há uma semana atrás, estávamos aqui falando também, citando o nome dela mais uma vez. Daiane, você tem que se preparar mais. É uma dica. Os erros acontecem na vida da gente para a gente buscar uma melhor preparação. E na semana passada, na segunda passada, estávamos também tirando uma aspa sua, uma frase sua, que você fala que não foi lance faltoso envolvendo Grêmio e Atlético num pé alto, no rosto do Natanael. Você falou que não acertou, então não é falta. Não. Para ser lance faltoso, não precisa acertar. A trave é de alumínio, ela pode abrir a cara de uma pessoa, furar um olho, quebrar um dente. Então não tem que... É lance faltoso, pé alto. Semana passada você falou que não acertou, então que o lance seguia. E essa semana, uma semana depois, na mesma Porto Alegre, você fala: consigo ver claramente um contato imprudente do número 34. Tem uma câmera. Que bom que o Valor ainda não falou, porque aí eu seguro a audiência, porque vai falar. E prevejo, inclusive, a possibilidade de que zumba no ar. Vai dar merda no programa de hoje. Claramente você não viu. Tem uma câmera de trás do gol, que pega o lance, bem aproximado. Claramente você não viu, Daiane Muniz. Claramente você não viu. Você supõe que um monte de gente que viu as mesmas imagens que você viu não enxergou o que você enxergou. Ah, mas é interpretativo. Não, é brigar com a imagem. Brigar com a imagem. E outra coisa, você está apitando do VAR, querida. Você está apitando do VAR. Não quer falar, não? Boa tarde. Não está afim de falar? Não, estou afim. Aliás, tanto estou afim. Boa tarde para você, para os amigos aqui. Parabenizá-los pelo Dia do Jornalista. Aqui também, eu não sou não, só vocês que são. Os da casa, eu sou só o comunicador. Por favor, não interrompa o momento dos meus parabéns. Muito obrigado. Então, parabenizar a casa, parabenizar alguns que há muito tempo não falam, mas se tornaram amigos, coisa rara no nosso meio. Parabenizar até aqueles que fingem que eu não existo, né? Inclusive, às vezes, usam algum material ao qual estou envolvido, mas não me citam. Infelizmente, para vocês, mais um dia meu aqui na TV Band Minas e do meu trabalho, e eu amo muito ser jornalista. Fechando, parabenizar o meu pai, que faz aniversário hoje, muita saúde. O senhor Geraldo Antigar, está lá nos assistindo. E é isso. Agora, não dá para dar os parabéns para o Marcelo de Lima Henrique, né? Gostaria muito de parabenizá-lo, mas não é possível, né? Porque o que ele faz é realmente assim, assustador. Um cara que eu poderia enumerar vários episódios de arbitragens em que ele esteve em jogos do Cruzeiro, mas vou citar, além dessa de ontem, só uma na segunda fase da Copa do Brasil em 2022. O Cruzeiro tem um jogo contra o Remo e ainda é aquela fase de Hades da Copa do Brasil, né? Onde não existe VAR, enfim. Ele apita um jogo em 2022 do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre dois gols irregulares do Remo, que ele, obviamente, dá os gols como regulares. O Cruzeiro perde por 2-1 e na volta no Independência é um Deus nos acuda para o Cruzeiro fazer um gol no Remo, ganha de 1-0 e talvez na única noite heróica do Rafael Cabral no Cruzeiro, o Cruzeiro acaba se classificando, mas ali teve em risco uma classificação numa arbitragem do Marcelo de Lima Henrique.
nunca me surpreende, ele entrega exatamente aquilo que eu espero dentro de campo, preguiça. Ainda tem um vídeo dele ontem falando como se fosse um boleirão da bola, né, com os jogadores. Vamos jogar. Aí ele fala dos 8 segundos, fala, não, porque eu vou deixar jogar, porque futebol se joga assim. Ele ainda vem com um discurso como se fosse um grande árbitro. O Cruzeiro fica muito prejudicado a partir dos 20 minutos. O placar, se você olha e não sabe a história do jogo, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3-0 no Beira-Rio. Você fala, de fato, o Inter tem um time para vencer o Cruzeiro hoje por esse placar. Não precisava, da história do juiz. O Cruzeiro é um time que tem dificuldade no 11 contra 11 contra o Santa Fé, que é um dos piores times hoje do campeonato argentino. Claro que uma vez com o jogador a menos desde os 20 minutos, essa tarefa fica muito mais complicada, mas também a gente tem que falar aqui, eu vou falar, pelo menos, o Cruzeiro é um time que, mesmo nessas condições, não tinha que ganhar o jogo, obviamente. O Cruzeiro é um time que vende mais barato quando tem 10 jogadores em campo do que alguns adversários. E aí eu vou voltar exatamente no próprio Internacional, já dirigido pelo Roger Machado. O ano passado não era esse Inter ainda, desse trabalho do Roger Machado. O Inter vem aqui em Belo Horizonte. O Cruzeiro era melhor do que o Inter naquele contexto, naquele momento do ano passado. E o Inter consegue segurar o Cruzeiro. Então, o problema no meio-campo persiste. Acho até que o Matheus Henrique fez uma boa partida dentro do contexto. É possível, o Romero, para mim, mais uma vez não correspondeu. O Gamarra entra mal, o William sofreu muito com o Carboneiro e com o lateral esquerdo argentino, aliás, que achado do Bernabé. Inter, né? O Bernabé joga muita bola. Sabe que ele era banco lá com o Cudê, né? Mas mas foi... Em todo caso, foi ele que levou, né, para lá. Então, dessas loucuras de Tchatcho Cudê. Ele pede o jogador, leva e coloca o cara no banco. Então, mas, de fato, o Cruzeiro foi muito prejudicado pelo Marcelo de Lima Henrique. Uma derrota pesada. O Internacional não tem nada a ver com isso. É muito feliz o Pedro Lourenço em dizer o Cruzeiro, noves fora a arbitragem, é uma bagunça nos últimos 3 meses. Mas nem por isso tem que vir um árbitro como Marcelo de Lima Henrique e atuar da forma que atuou. Confesso aos amigos, vi o lance repetidas vezes, não consigo ver um contato faltoso do Jonathan Jesus. Há um contato, obviamente. É impossível um jogador driblar 2 marcadores, passar entre eles sem ser tocado. Impossível. Esse é o ponto. Mas não é um contato faltoso, na minha opinião. Esse é o ponto, esse é o ponto. Cara, você viu? Se você pegar a mais bola ainda. e for passar no meio de 2 marcadores, é inevitável o contato físico. Só que tem uma coisa, entre o marcador ou os marcadores serem assintosos para a bola rolar, ou você... Tem um esbarrão. O Jonathan Jesus, ele faz de tudo para não encostar. Não haja o contato. É isso aí, mas há o contato, mas ele, para mim, não é faltoso. É isso aí. Chance clara e manifesta de gol. Ali tem uma coisa que é muito importante para o chance clara e manifesta de gol: ter o domínio total da bola. O Wesley tinha o domínio total da bola? Total. Ah, mas ele chegou primeiro que o goleiro. Mas ele, ao passar no meio dos 2 marcadores, se desequilibra e cai. Então, desculpa. Ó, gente, antes que a turma comece a falar, começou a passação de pano e tal. Não tem nada disso. E quem assistiu ou quem ouviu a gente hoje no Band News na área, percebeu muito bem que há divergências claras aqui sobre a explicação de por que o Cruzeiro é tão panda. Né? O Cruzeiro até que tenta jogar o jogo, o Cruzeiro até que não é desorganizado. Mas aí o Elton levantou a questão da postura, me incomoda. E outra coisa, eu não vou tirar da conta do treinador, que está aqui na prateleira de cima, entre os treinadores do futebol brasileiro, parte da responsabilidade. Eu não vou tirar dos jogadores, eu não vou tirar da diretoria. E não vou tirar, obviamente, da arbitragem. Então, se eu divido em 4 partes, e os 25%, ou se a arbitragem tem um pouco mais, e os 20%, e os 20 e poucos por cento da participação do treinador, já não era para esse Cruzeiro mas o estar jogo um de pouco ontem, melhor? O jogo de ontem, você coloca não, em na geral, do treinador? geral. No geral, tudo bem. No geral, eu acho que... A campanha até aqui. Isso. Eu acho até que o erro principal da diretoria, eu reitero, eu já falei isso várias vezes, é a troca do comando técnico. Ela devia ter acontecido em dezembro do ano passado.
O Cruzeiro esperou dia 27 de fevereiro? 27 de janeiro. 27 de janeiro para demitir o Fernando Diniz e contratar o Léo Jardim no dia 8 de fevereiro. Então, convenhamos, velho. Assim, o erro da gestão do Cruzeiro foi esse. O Jardim deveria ter sido contratado lá atrás. Ou que não fosse o Jardim, fosse outro nome, mas o Cruzeiro já tinha que ter se movimentado em relação à troca no comando técnico em dezembro do ano passado. Agora, o que você fala sobre o jogo de ontem, eu acho que é 100% arbitragem. Eu acho que isso atrapalhou o Cruzeiro. E pensando num contexto geral, que você gosta, né? Você gosta. O que eu acho que é oportunismo, eu falei isso lá nas redes sociais. O que eu acho que é oportunismo é criticar hoje o elenco do Cruzeiro. Porque em janeiro desse ano, todos nós aqui elogiamos. Todos nós elogiamos a montagem do elenco. Qualidade do Wallace, do Dudu, do Gabigol, do Christian, de quem quer que seja que veio, do Fabrício Bruno. Todos nós é muita gente. Você elogiou também, Eu fiz várias ressalvas. Não, você elogiou muito também, você elogiou bastante, não vem com essa. Eu elogiei o Wallace, afinal de contas o Wallace fez um 2024 esplendoroso. Mas quando ele chegou, você elogiou também, cara. Quando ele chegou, então você já está mudando a sua fala. É isso aí, pessoal. A CBF divulgou o áudio na análise do VAR sobre o lance que causou a expulsão do Jonathan de Jesus na goleada do Internacional sobre o Cruzeiro nesse domingo, dia 6. Daiane analisou o lance e destacou ver contato imprudente de Jonathan e Wesley. A responsável pelo VAR descartou Kaique e confirmou o zagueiro como autor da falta. O Inter dominou a equipe celeste e conquistou os 3 pontos dentro de casa, né, gente? Até a expulsão do Jonathan de Jesus, o jogo era equilibrado, mas tudo mudou a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Com o Cruzeiro com um homem a menos, o time colorado impôs seu ritmo e não encontrou resistência do lado cruzeirense. Com esse resultado, o Cruzeiro está na tabela em 12º lugar com 3 pontos. O próximo jogo do Brasileirão será contra o São Paulo fora de casa no Morumbis no próximo domingo, dia 13. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários se você concorda com a expulsão do Jonathan de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!